Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos dessa aula: compreender a escrita de uma equação química, identificar quem são os reagentes e quem são os produtos, aprender como ocorre o balanceamento químico de uma equação química e praticar o conhecimento com atividades e questionamentos. E os questionamentos da aula, então? Como representamos um fenômeno químico? Quais as substâncias envolvidas numa transformação química? Então, vamos falar um pouquinho do que são representações. Então, as representações estão em todas as áreas da sociedade. Pois é, por meio de símbolos que são transmitidas diferentes informações, como, por exemplo, essas informações aqui que costumam aparecer na etiqueta das nossas roupas. E é uma coisa que a gente tem que prestar atenção para não estragar a roupa que a gente comprou. Então, a gente tem, por exemplo, esse símbolo aqui que demonstra que pode secar no varal, que pode ser secar na horizontal, dá para secar, né, pendurar sem torcer, ou que você pode usar a secadora, ou que você não pode usar a secadora. Temos também aqueles que indicam o ciclo que você pode usar na máquina, indica também a temperatura da máquina de secar e se você pode ou não utilizar o ferro e que tipo de ferro você deve usar, temperatura alta, com vapor ou sem vapor. Então é importante a gente conhecer o significado dos símbolos. Onde mais encontramos uma simbologia informativa, ou seja, um símbolo que traz uma informação importante? Reconhece os símbolos que estão representados aqui nessa imagem? Estão tão presentes em nossa rotina diária que por vezes nem lembramos que se tratam de representações informativas. Você se lembra como foi a sua primeira vez com essa linguagem digital? Que tal fazer uma recapitulação e buscar se lembrar de como se sentiu ao entrar em contato com o universo digital? Você lembra a primeira vez que usou o computador? Ou a primeira vez que você usou um smartphone? Será que você tem essa lembrança? Será que na química também temos algumas representações? Na química a gente tem uns mecanismos similares a esses da tecnologia, pois representamos por meio de símbolos, que são as nossas fórmulas muitas vezes, os fenômenos químicos ou as reações químicas que ocorrem nos organismos ou no meio ambiente. Ou seja, a simbologia na química ocorre através das equações químicas. Assim a gente tem o seguinte, ó. Uma equação química é a representação qualitativa e também quantitativa de uma reação química. Então, quando você olha uma reação química, uma equação química, a gente consegue observar quais são as substâncias, quais são os átomos, quais são os elementos que estão ali naquela transformação e também qual é a quantidade com que cada um deles participou. A representação de uma reação química é definida pelas substâncias envolvidas nessa reação. Ou seja, as substâncias que estão à esquerda são chamadas de reagentes e as que estão à direita são chamadas de produto, né? Conforme a gente tem essa ilustração aqui, ó. Então aqui a gente tem uma equação química ou reação química. A gente tem dois reagentes, o H2 e o O2, formando um produto que é o H2O. E aí a gente tem as quantidades com que cada um deles participou. Então tem dois ou duas partes, podemos dizer assim, do H2, uma parte só do O2. Quando é um, a gente não representa um número, né? E aí ele formou duas partes de água. Então os reagentes são, em outras palavras, o ingrediente, os ingredientes que utilizamos na equação química e lá no final a gente tem o produto. E aí a gente sempre começa lá nos reagentes e termina lá na formação do produto, que pode ser um ou mais produtos. O que são os números à frente de cada fórmula molecular da equação química que a gente tem ali? Esses números, né, pequenos também, são o quê? Então, olha só, os números grandes são chamados de coeficientes, tá? E eles podem ser lidos assim, como duas partes de H2, duas xícaras, duas partes, dois átomos, tá? Dependendo da maneira como o texto está escrito, ele vai representar. Ou seja, ele participou com duas partes aqui, né? Ele participou com dois mols, ele participou com dois átomos. Então, o coeficiente vai mostrar quanto que foi a participação dessa substância. O índice está mostrando para a gente, dentro da fórmula, né, molecular aqui da nossa substância,
quantos hidrogênios estão nesta fórmula. Nesse caso é H2. Então, são 2 átomos de hidrogênios ligados que formam o gás hidrogênio, certo? A mesma coisa aqui, 2 para mostrar a formação do gás oxigênio. E aqui na água a gente tem 2, né, H2O. Então, 2 partes, formou 2 partes o coeficiente de água. E o H2O diz para a gente que são 2 hidrogênios para 1 oxigênio na fórmula molecular. Os números que antecedem a fórmula molecular de uma substância recebem, então, o nome de coeficientes estequiométricos e corresponde à quantidade de cada componente de uma reação. E os números subscritos, ou seja, os números pequenininhos, são os índices, indicam a quantidade de átomos de cada elemento químico na formação da substância. E o que é o balanceamento de uma equação química, então? O balanceamento é um recurso que a gente precisa sempre estar de olho, porque as equações, para funcionar na realidade, elas precisam estar balanceadas. Ou, em outras palavras, elas têm que respeitar a lei da conservação das massas, né? Então, tudo que eu tenho de um lado da seta, eu preciso ter do outro lado da seta na mesma quantidade. Nesse sentido, olha só, observe a equação química não balanceada, tá? Observando os índices de cada substância. Então, a gente tem aqui C6H10O5 mais um O2 lá. Então, deste lado da seta, no lado dos reagentes, a gente vai ter 6 carbonos, tirei o número daqui do índice, 10 hidrogênios e 7 oxigênios, somando os 5 que eu tenho aqui na primeira substância com os 2 aqui da segunda. Lá do outro lado da seta eu vou ter CO2 e H2O. Então, tem um carbono, 2 hidrogênios e 3 oxigênios. Note que as quantidades não estão iguais. Então, por exemplo, tenho 7 oxigênio aqui, deveria ter 7 oxigênios do outro lado, mas tenho só 3. Tá? Para resolver isso, a gente precisa fazer, então, o balanceamento. O número de átomos existente à esquerda da seta dos reagentes são diferentes do número de átomos existente à direita da seta, que são os produtos. Logo, é preciso igualar o número de átomos e, para isso, realiza-se o balanceamento ou acerto de coeficientes. Agora, então, a gente está balanceando essa equação química. Então, eu coloco lá 6 carbonos, 6 carbonos. Então, se eu tenho 6 carbonos aqui nessa substância, no índice eu não posso mexer. Mas lá do outro lado eu posso colocar um coeficiente estequiométrico 6. 6 vezes 1, que é o que eu tenho aqui de carbonos, tenho 6 carbonos agora. Aí vamos ver lá os nossos hidrogênios. Tenho 10 hidrogênios aqui, lá do outro lado eu tinha 2, né, da fórmula da água. Então, se eu colocar um 5 aqui na frente, 5 vezes 2 vai me dar 10 hidrogênios. E aí eu tenho 10 hidrogênios de um lado, 10 hidrogênios do outro. Agora vamos observar o oxigênio, né? Então eu tenho 5 aqui, 2, eu tinha 7, tá? Lá do outro lado, como eu já coloquei o 6 aqui na frente, eu já estou fazendo essa multiplicação aqui, né? Então 6 vezes 2, 12, né? Mais 5, porque esse 5 que está aqui, ele tanto multiplica o H2 quanto multiplica a quantidade do O. Então tenho mais 5 oxigênio. Totalizando aqui 17. Né? Para que eu possa ter 17 do outro lado também, vou utilizar esse 6 aqui, né? 6 vezes 2, 12, com mais 5 do outro lado, 17. Agora sim, a nossa equação está balanceada. Tenho a mesma quantidade iguais dos dois lados da seta para cada um dos elementos que aparecem ali. Vamos fazer a atividade 1 agora? Olha só. Nos botes salva-vidas, comumente se utiliza hidreto de lítio para compor a reação química que faz esse dispositivo inflar. Letra A. Qual é o componente, o reagente usado para reagir com a água? Quais são os produtos das reações e qual deles é responsável por inflar o bote? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, utilizando os dados que ele deu no enunciado, na letra A ele quer saber qual é o componente e o reagente usado para reagir com a água. Então, é o hidreto de lítio, LiH. E a letra B, quais são os produtos da reação e qual deles é responsável por inflar o bote? Então, a reação é o hidreto de lítio mais a água, que vai formar o hidróxido de lítio, que é o LiOH, mais o gás hidrogênico H2. E qual deles, então, é responsável por inflar o bote? Nesse caso, é o gás hidrogênio, o H2, que faz o bote inflar. Vamos para a atividade 2 agora? Olha só. O chumbo é capaz de reagir com óxido de chumbo e com ácido sulfúrico para produzir sulfato de chumbo e água. Essa mistura de componentes faz parte das reações que ocorrem no interior de baterias de automóveis, como, por exemplo, no momento de descarga, que é a perda de energia armazenada. Com base nas informações, escreva a reação química destacando quem são os reagentes e quem são os produtos. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, se você for seguindo, o enunciado, a gente vai ver lá que o chumbo mais o óxido de chumbo e o ácido sulfúrico vão formar os produtos. Ele fala, que vai formar os outros produtos. Então, temos 3 reagentes e 2 produtos. Sulfato de chumbo e água são os produtos formados. Vamos para a atividade 3? A decomposição do nitrato de amônia, utilizado como fertilizante, produz monóxido de nitrogênio, que é o gás hilariante, e água. Escreva a equação química que representa essa reação. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, prestando bem atenção na maneira como está descrito o enunciado, a gente tem o seguinte, né? Então, o nosso nitrato, né, vai se transformar no óxido nitroso e água. Então, uma substância mais complexa, que é o NH4, o NO3, formará duas substâncias mais simples, que são o monóxido de nitrogênio e a água. Então, nesse caso, a gente tem um reagente e dois produtos. Vamos agora para a atividade 4? Então, observe a figura. Supondo que os círculos vazios e cheios, respectivamente, signifiquem átomos diferentes. Então, o esquema representará uma reação química, balanceando e substituindo as letras X, Y e W, respectivamente, por quais valores? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, então ele fala para a gente o seguinte, observando essa figura aqui, a gente está vendo os círculos vazios e os círculos cheios, representam, né, átomos diferentes que se organizaram aí para fazer uma reação. E ele quer que você substitua as letras X, Y e W por, né, coeficientes de maneira balanceada. Então, o primeiro passo, a gente pode atribuir letras para facilitar a compreensão da equação, né? Então a gente vai substituir as bolinhas preenchidas e vazias por letras. Então seria algo como A2, né, mais B2 formando BA3, certo? O segundo passo, somando os índices para saber quem tem maior número de átomos nessa equação, tá? Então a gente está vendo lá que o A ele tem 2 e 3, então estou vendo os índices aqui 2 e 3, e o B, né, tem 2 e 1. Então, tenho para o A 5 e para o B 3. A e B aparecem apenas uma vez em cada membro da equação. Porém, se somarmos os índices, observando que A tem o maior valor, por isso iniciamos o balanceamento por ele. Tá? Balanceando então o elemento A, transpondo os índices e transformando-os em coeficientes. Então, se aqui eu tenho, né, A2 e lá do outro lado eu tenho 3, eu vou estar invertendo os valores. É uma técnica interessante para fazer balanceamento. Então aqui eu tenho 3 vezes 2, eu vou ter, né, 6A aqui do outro lado e 2 vezes 3, 6A lá do outro lado, né? Aqui na frente eu tenho 2B e aqui eu tenho, né, B2, ou seja, o coeficiente estequiométrico 1 que a gente não representa. Observando que automaticamente o elemento B foi balanceado e os coeficientes dessa equação então são 3, 1 e 2. Agora a gente tem uma atividade mão na massa, olha só. Leia a frase seguinte e transforme-a em uma equação química balanceada.
Uma molécula de nitrogênio contendo 2 átomos de nitrogênio por molécula reage com 3 moléculas de hidrogênio diatômico, produzindo 2 moléculas de amônia gasosa, a qual é formada por 3 átomos de hidrogênio e 1 de nitrogênio. A reação química descrita no enunciado da atividade é a primeira equação que surge quando você acessa o simulador PET, indicado aqui, clicando no nosso link ou acessando através do QR Code. Portanto, no simulador, e transcreva as equações do seu caderno de eletrólise da água e também da combustão do metano. Na sequência, retorne ao início e clique em jogar. Acerte os coeficientes, que conclusão você pode chegar a partir dessa atividade e bons estudos. Então, a ideia primeiro é transformar o enunciado da tela anterior numa equação química e depois você acessa o simulador lá do PET e observa, através das bolinhas e pode fazer as brincadeiras depois, acertando o coeficiente na fase do joguinho. Lá no PET também tem outros simuladores bem legais aí relacionados com a disciplina de Química. E agora eu trago uma curiosidade de Química para vocês, Pensando e falando sobre fenômenos químicos, acesse o QR Code ou o link e conheça o artigo Pensando e falando sobre fenômenos químicos e descubra mais sobre as reações químicas que aparecem no nosso dia a dia. Então, um artigo aqui do SBQ que traz essas informações para vocês sobre os fenômenos químicos. O que estudamos nessa aula? Compreendemos a escrita de uma equação química, identificamos quem são os reagentes e quem são os produtos, aprendemos como fazer o balanceamento químico de uma equação química e praticamos o conhecimento com atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!